Leitura bíblica diária. Gálatas, capítulo 2. Então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi por causa de uma revelação. E comuniquei-lhe o evangelho que prego entre os gentios, porém, particularmente aos que eram de reputação, a fim de eu não correr ou de não ter corrido em vão. Mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Isso por causa da presença de falsos irmãos, desconhecedores, que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, aos quais não nos sujeitamos nem por uma hora, a fim de que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Mas quanto aos que pareciam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem, nenhuma diferença faz para mim. Nada me importa. Deus não se deixa levar pela aparência do homem, pois aquele que pareciam ser alguma coisa, quando reunidos, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão que foi confiado, assim como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, o mesmo operou também em mim, para com os gentios. E quando Tiago, Cefás e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos em sinal de comunhão. Nós iremos aos gentios e ele aos circuncidados. Recomendaram-nos a pena que nos lembrássemos dos pobres, justamente o que eu também estava determinado a fazer. Quando, porém, Pedro foi a Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios, mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram como ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles essa dissimulação. Mas quando vi que eles andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos eles: se tu sendo judeu vives como os gentios e não como os judeus, como obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós, que somos naturalmente judeus e não pecadores entre os gentios, sabemos que um homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores. Por causa, seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Se tornamos a construir as coisas que destruir, eu faço de mim mesmo um transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para que eu possa viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo. Não
não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas em Cristo, vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligenciei a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Amém?